o ex-deputado estadual André Siciliano, apontado como chefe de um esquema milionário de rachadinha na Assembleia do Rio, foi chamado por Lula para ocupar um cargo no Palácio do Planalto, né? E tem muita gente, assim como o Siciliano, encrencada nesse governo. Tem a Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo, né, que gosta de tirar fotos aí com milicianos, passou a ser investigada por uso de gráficas fantasma. Tem o Juscelino Filho, das Comunicações, né, ministro das Comunicações, acusado de ter usado uma verba, né, ter usado verba das emendas relator, agora era orçamento secreto, agora emendas relator, para asfaltar uma estrada que dá acesso, né, que acaba levando a fazendas das famílias dele. Constantino, falei muito disso na época em que só se falava de Fabrício Queiroz. Eu falei, escuta, são 27 deputados estaduais da LERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que foram identificados com movimentações suspeitas. O Flávio Bolsonaro estava lá em 17º nessa lista com 27 deputados. André Siciliano era o primeirão ali com quase 50 milhões de reais movimentados. O Flávio Bolsonaro 1.200.000, mas o foco foi todo em cima do Flávio Bolsonaro, como se os outros 27 deputados não tivessem nenhuma suspeita sobre eles e os 75 assessores. E o André Siciliano é essa figura, né, que aparece, foi identificada ali a movimentação, várias movimentações identificadas suspeitas, e ninguém falava dele. E agora, indicado para um cargo no governo, continuam não falando dele. É a indignação seletiva, né, Lacombe? Eu até lembro de um episódio do programa que eu participava na Jovem Pan, né, que tinha uma colega minha de bancada que parecia tão obcecada com a rachadinha, a suposta rachadinha do filho do presidente, que ela falava disso todo dia, todo dia. Teve um dia que eu virei para ela e falei assim, você lembra o nome do primeiro da lista do COAF, que movimentou mais de 50 milhões e é do PT, contra 1,2 milhão, que foi pego de movimentação suspeita do Flávio? E ela não sabia o nome, não lembrava o nome do André Siciliano, uma grande jornalista renomada, né? Então é impressionante a indignação seletiva. Eu acho que esse caso, e olha, a quantidade de gente encalacrada com a justiça, com problemas, suspeitas, denúncias, ou até comprovação de desvio, de malfeito, de corrupção neste governo é evidente, né? É enorme a quantidade. Então, o que chama atenção aqui, Lacombe, é aquilo, né, que a gente vem falando há muito tempo. Para essa turma da esquerda, nunca importa o que é dito ou o que é feito, apenas quem diz ou quem faz. Se vem uma denúncia de agressão contra uma mulher, mas é de um coleguinha do PSOL, eles passam pano. Se é uma grosseria contra mulheres, mas é o próprio Lula, não há movimento feminista que fique indignado. Então, nunca foi sobre princípios. É sempre sobre quem se ajuda ou não a avançar na causa de poder da esquerda. A direita, via de regra, vai ter sempre fruto podre, mas ela é calcada em princípios. Eu dou um exemplo muito claro, né? Eu mesmo sempre falei, tem que investigar, e se for comprovado alguma rachadinha, tem que punir. O nosso convidado de hoje, o jovem deputado Nicolas Ferreira, tem despontado como uma voz muito importante aí do conservadorismo, um menino que batalhou, veio de baixo, tem os valores, a bússola moral, parece que aponta para o norte certo e tudo. Ele mesmo já deu várias declarações, né, Nicolas, de que podem ficar tranquilo que ele não é um MBL da vida, que ele é ponta firme, não é um traidor, não é um oportunista frouxo. Né? Agora, se um dia ele escorregar, pisar numa casca de banana, surgir alguma coisa, eu vou estar cobrando investigação, averiguação e eventualmente punição. É assim que funciona. Né? A turma da direita segue princípios. A turma da esquerda olha para quem falou ou disse e, dependendo de quem foi, eles ou blindam ou demonizam. É a indignação seletiva. Nicolas, e aí? Qual é o governo da rachadinha, afinal? É muito engraçado quando, além de ser a indignação seletiva, que todo mundo sabe o tratamento diferente, né, que a mídia dá, obviamente, para os escândalos reais que haja no governo Lula. E é engraçado que quando a gente fala sobre quantidade de pessoas envolvidas respondendo à justiça em ministérios do Lula, quando até mesmo, né, comprovadamente a sua ministra, né, do Turismo foi apoiada por um miliciano do Rio de Janeiro, os fatos já de fato não importam mais para a mídia. O que importa de fato é aquilo que é dito, é a narrativa.
E quando a gente fala a respeito disso, parece que já tem 2 anos de governo Lula, 3 anos de governo Lula, mas não. Há somente 2 meses, né, quase aí, de governo Lula. E já tem tudo isso acontecendo. Então, esse governo ele está fazendo, de fato, aquilo que ele prometeu. Não é nenhuma novidade para quem já viu o histórico passado do PT, horas. Mas o que aconteceu foi que saiu, inclusive, uma pesquisa recente mostrando que os jovens, né, que principalmente os que votam na esquerda, que votam no PT, eles desconhecem os escândalos de corrupção do PT. Então, se você fala em mensalão, se você fala em compra de parlamentares através ali do mensalão, as pessoas não vão saber o que é isso, os jovens não sabem. E acredito que muito disso também aí se dá por conta da condição, da dominação que a esquerda tem, tanto sobre a produção cultural, que é as universidades, quanto também da produção do presente, né, que são aí as mídias. Então, de fato, a gente está vendo nada diferente do que o PT. É impressionante, porque enxergavam rachadinha em todo o governo Bolsonaro, enxergavam um governo totalmente comprometido, ligado às milícias, enxergavam um governo que liberava dinheiro do tal orçamento secreto, como se o executivo tivesse algum poder sobre isso, né, para conseguir alguma coisa em troca. E o que a gente vê aí com Daniela do Vaguinho, Juscelino Filho e agora André Siciliano, é um governo atual, né, que, no mínimo, merece questionamentos em relação a rachadinhas, a uso de emendas do relator, a ligação com milicianos. Mas parece que a nossa imprensa, de um modo geral, ela deixou de questionar, de duvidar, de ser desconfiada e curiosa, infelizmente. Vamos à pauta Lacombe, número... Mas, Diga, Ana. não, só o Nicolas mencionou os jovens, né? Que os jovens talvez não conheçam, né, o passado nefasto do PT, mas e dona Simone Tebet, que condenou a corrupção do PT em várias entrevistas, inclusive na campanha presidencial no primeiro turno? A Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, tantos outros nesse governo que sempre condenaram nos últimos tempos a corrupção do PT na Petrobras, no Mensalão, e agora estão aí sentadinhos no sofá, no escurinho do cinema com o PT. É um horror isso, né? A gente não pode deixar de repetir os nomes dessas pessoas, né? O pior é o Geraldo Alckmin, né? O vice-presidente, que disse que o ladrão queria voltar à cena do crime. Nicolas. Mas o importante é que o amor venceu. E isso que é importante. Não importa se há escândalos de corrupção, não importa se tem pessoas que compõem o governo, que até pouco tempo dizia que o Lula quer voltar à cena do crime, agora é vice do próprio Lula. E é impressionante que muitos ainda não compreendem o que de fato é a esquerda. E eu sei que é necessário a gente expor essa hipocrisia, porque tem muitas pessoas que ainda possam cair nessa balela. Mas é bom deixar bem claro que a esquerda ela não é um movimento ideológico, ela é um movimento geopolítico. Por isso que você vê que muitas das vezes eles são incoerentes teoricamente. No governo, por exemplo, do Lula, os bancos lucraram absurdamente. Você vê que agora ele quer fazer algumas privatizações, como por exemplo no Porto de Santos, que vai contrário ao ideal socialista. Mas por quê isso? Porque a esquerda, principalmente a brasileira, ela tem um papel geopolítico, que é financiar os outros países na América Latina. Então, inclusive o Lula, em 86, ele deu uma entrevista deixando bem claro, olha, eu não sei qual socialismo nós queremos para o Brasil, não vai ser um alá soviético, não vai ser um alá cubano, vai ser um alá brasileiro, porque não importa, porque se a gente entrar de acordo com alguma ideologia, a gente vai ficar amarrado nela, e a gente não vai poder conversar com os Faria Limers, nós não vamos poder conversar com outros setores, porque senão a gente vai entrar em contradição. Então, o Lula faz isso com uma maestria muito grande. Ele se adequa ao copo, né? Ele é a água, ou a cachaça, né? Que se adequa ali ao copo para poder, no fim das contas, simplesmente continuar o poder dele e continuar financiando, principalmente, ditaduras na América Latina.